Bom dia, boa tarde e boa noite. Estarei lendo com vocês aqui a Lei número 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa. Hoje são 22 de agosto de 2024, então até o presente momento a lei está atualizada. Improbidade Administrativa. Artigo 1º. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Considera-se atos de improbidade administrativas as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Parágrafo 2º. Considera-se dolo a vontade livre, consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Parágrafo 3º. O mero exercício da função ou desempenho de competência pública, sem comprovação de ato doloso com o fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Vamos ler o parágrafo 3º mais uma vez, que é importante. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com o fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Parágrafo 4º. Aplicam-se aos sistemas de improbidades, disciplinando nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Parágrafo 5º. Os atos de improbidades violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo, judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal. Parágrafo 6º. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidades praticados contra o patrimônio da entidade privada que receba subvenção, benefícios ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais, previsto no parágrafo 5º desta lei. Parágrafo 7º. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidades praticados contra o patrimônio da entidade privada, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio, ou receita atual limitada ou ressarcimento de prejuízo. Nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Parágrafo 8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergências interpretativas da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Parágrafo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se agentes públicos o agente público, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no parágrafo 1º desta lei. Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeitam-se às sanções previstas nessa lei o particular, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse
contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática de ato de improbidade. Parágrafo 1º. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. Parágrafo 2º. As sanções desta lei se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública de que trata a Lei 2.864, de 1º de agosto de 2003, Lei Anticorrupção. Artigo 7º. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que reconhecer os fatos representará ao Ministério Público competente para as providências necessárias. Artigo 8º. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou de que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Artigo 8º-A. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou decisão societária. Parágrafo único. Nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei, decorrentes de atos de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, auferir mediante a prática de ato doloso qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, do mandato, de função, de emprego ou de atividade de entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente: 1º, receber para si ou para ontem dinheiro, bem ou móvel ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, porcentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. 2. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor do mercado. 3. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou de fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor do mercado. 4. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas nos artigos 1º desta lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de macrotráfico, de
contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem. 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outros serviços, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no parágrafo 1º desta lei. 7. Adquirir, para si ou para outrem, no exercício do mandato, do cargo, do emprego ou de função pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos no caput desse artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da ilicitude da origem dessa evolução. 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a licitação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. 9. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, vendas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. 12. Usar, em proveito próprio, bens, rendas, vendas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que anseje efetiva a comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e, notadamente: 1. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação do patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º desta lei. 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 3. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das atividades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bens integrantes do patrimônio de qualquer das entidades referidas no parágrafo 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao do mercado. 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bens ou serviços por preço superior de mercado. 6. Realizar operações financeiras sem observância das normas legais ou regulamentares ou aceitar garantias insuficiente ou inidônea. 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais
ou regulamentares aplicáveis à espécie. 8. Frustrar a ilicitude do processo licitatório ou do processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 10. Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. 9. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. 13. Permitir que se utilize em obras ou serviços particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no parágrafo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 14. Celebrar contrato com outro instrumento de que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada sem observar as formalidades previstas em lei. 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades na lei. 16. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, valores ou valores públicos transferidos pela administração pública e entidades privadas mediante celebração de parcerias sem a observância das informalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 17. Permitir ou concorrer para que a pessoa física ou jurídica privada utilize de bens, rendas, vendas ou valores públicos transferidos pela administração pública e entidade privada mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 18. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 19. Agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidade privada, sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. 21. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput, parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar, número 116, de 31 de julho de 2003. Parágrafo 1º. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá a imposição do ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Parágrafo 2º. A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres da honestidade, da imparcialidade e da legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas. Parágrafo 3º. Inciso 3. Revelar fato ou circunstâncias de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informações privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. 4. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para assegurar da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. 5. Frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto, indireto ou de terceiro. 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. 7. Revelar ou permitir que chegue a conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor da medida política ou econômica capaz de alterar o preço de mercadoria, bem ou serviço. 8. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas do parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. 9. Nomear cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou com afinidade até o terceiro grau, inclusive a autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíprocas. 12. Participar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívocos enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas de órgãos públicos. Parágrafo 1º. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto número 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovada a conduta funcional do agente público, o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º desse artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificadas na lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituído pela lei. Parágrafo 3º. O enquadramento da conduta funcional na categoria de que trata esse artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicações das normas constitucionais legais ou infralegais violadas. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade de que trata esse artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Parágrafo 5º. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte de detentores de mandatos eletivos,
sendo necessário a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Artigo 12. Artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral ao dano patrimonial, se o efetivo e das sanções penais comuns e de responsabilidade civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Primeiro, na hipótese do artigo 9º, enriquecimento ilícito, desta lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio da pessoa jurídica de qualquer jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 14 anos. 2. Na hipótese do artigo 10 desta lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 12 anos. 3. Na hipótese do artigo 11, contra os princípios da administração pública, desta lei, pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo não superior a 4 anos. Parágrafo 1º. A sanção da perda da função pública, nas hipóteses do inciso 1 e 2 do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1º do caput deste artigo, e em caráter excepcional, estendê-la aos demais vínculos, consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado da forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo é ineficaz para a comprovação e prevenção do ato de improbidade. Parágrafo 3º. Na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Parágrafo 4º. Em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de improbidade de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observado os impactos econômicos e sociais das sanções de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3º desse artigo. Parágrafo 5º. No caso de atos de menor defesa, parágrafo 5º. Nos casos de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput desse artigo.
Parágrafo 6º. Se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Parágrafo 7º. As sanções aplicadas a pessoa jurídica com base nesta lei e na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2003, deverão observar o princípio constitucional do ne bis in idem. Parágrafo 8º. A sanção de probidade de contratação com o poder público deverá constar do cadastramento nacional de empresas inidôneas e suspensas, de que trata a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, essa lei anticorrupção, observada as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme disposto no parágrafo 4º. Parágrafo 9º. As sanções previstas nesse artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 10. Para os efeitos da contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Artigo 13. A posse e o exercício do agente público ficam condicionadas à apresentação de declaração de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Parágrafo 2º. A declaração de bens a que se refere o caput desse artigo será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Parágrafo 3º. Será apenado com a pena de demissão, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar prática de ato de improbidade. Parágrafo 1º. A representação que será escrita ou reduzida a termo e assinado conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e a sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado que, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º desse artigo, a rejeitação não impede a representação do Ministério Público, nos termos do artigo 22 dessa lei. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal do Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Artigo 16. Na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulada em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Parágrafo 1º-A. O pedido de indisponibilidade de bens e Parágrafo 1º-A. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o parágrafo 7 desta lei. Parágrafo 2º. Quando for o caso,
O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e explicações financeiras mantido pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Parágrafo 3º. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput desse artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo, de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos da instrução após oitiva do réu em 5 dias. Parágrafo 4. A indisponibilidade dos bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida, ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Parágrafo 5º. Se houver mais de um réu na ação ou na somatória dos valores declarados indisponíveis. Parágrafo 5º. Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Parágrafo 6º. O valor da indisponibilidade consistirá a estimativa do dano indicado na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro garantia judicial a requerimento do réu, bem como a sua adequação durante a instrução do processo. Parágrafo 7º. A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá de demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica a ser processada na forma da lei processual. Parágrafo 8º. Aplica-se a indisponibilidade de bens regida por esta lei no que for cabível ao regime da tutela provisória de urgência da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 9º. Da descrição que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento, nos termos da Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Parágrafo 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente da atividade ilícita. Parágrafo 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresariais, pedras e metais preciosos, e apenas na inexistência dessas, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Artigo 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput desse artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação do serviço público. Parágrafo 3º. É vedado a decretação de indisponibilidades da quantia de até 40 salários mínimos, depositado em caderneta de poupança,
em outra aplicação financeira ou em conta corrente. Parágrafo 14. É vedada a decretação de indisponibilidade de bem, de família, do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto da vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no parágrafo 9 desta lei. Artigo 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.105, de 16 de março de 2015, salvo o disposto na lei. Parágrafo 4º. A ação a que se refere o caput desse artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada. Parágrafo 5º. A propositura da ação a que se refere o caput desse artigo provenirá à competência do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Parágrafo 6º. A petição inicial observará o seguinte: primeiro, deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos atos 9 dos artigos 9, 10 e 11 desta lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada. 2. Será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado, ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive disposições contratantes dos artigos 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Parágrafo 6º. O Ministério Público poderá requerer tutelas provisórias adequadas e necessárias nos termos do artigo 294 e 310 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Parágrafo 6º-B. A petição inicial será rejeitada nos casos dos artigos 330 da Lei 13.105, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se refere os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 6º desse artigo, ou ainda quando manifestadamente inexistente o ato de improbidade imputado. Parágrafo 7º. Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará atuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 dias, iniciado o prazo na forma do artigo 231 da Lei 13.105. Parágrafo 9º-A. Da decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 10. Parágrafo 10A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Parágrafo 10b. Parágrafo 10b. Oferecida a contestação e, se for o caso, ouvido o autor, o juiz, primeiro, procederá ao julgamento conforme o estado do processo, observada a eventual inexistência manifesta do ato de improbidade. 2. Poderá desmembrar o litisconsórcio com vistas a otimizar a instrução processual. Parágrafo 10c. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual incidirá com petição a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Parágrafo 10d. Para cada ato de improbidade administrativa, deverá ressarcimento ser iniciado apenas um tipo, dentre aqueles previstos nos artigos 9, 10
e 11 da lei. Parágrafo 10-E. Proferida a decisão referida no parágrafo 10-C deste artigo, as partes serão intimadas a especificar as provas que pretendem produzir. Parágrafo 10-F. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que, primeiro, condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial. 2. Condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas. Parágrafo 11. Em qualquer momento do processo, verificada a inexistência do ato de improbidade, o juiz julgará a demanda improcedente. Parágrafo 14. Sem prejuízo da citação dos réus, a pessoa jurídica interessada será intimada para, caso queira, intervir no processo. Parágrafo 15. Se a imputação envolver a desconsideração da pessoa jurídica, serão observadas as regras previstas nos artigos 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei 3.105. Parágrafo 16. A qualquer momento, se o magistrado identificar a inexistência de ilegalidade ou de irregularidade administrativa a serem sanadas sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei 7.347, de 24 de julho de 85. Parágrafo 17. Da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá agravo de instrumento. Parágrafo 18. O réu será assegurado o direito de ser interrogado sobre os fatos de que trata a ação e a sua recusa ou o seu silêncio não implicará a confissão. Parágrafo 19. Não se aplica na ação de improbidade administrativa, primeiro, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. 2. A imposição de ônus da prova ao réu na forma do parágrafo 1º e 2º do artigo 373 da Lei 3.105. 3. Ajuizamento de mais de uma ação ou de improbidade administrativa pelo mesmo fato, competindo ao Conselho Nacional do Ministério Público dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público distintos. 4. O reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução de mérito. Parágrafo 20. A assessoria jurídica que permitiu o parecer atestado e legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigado a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder ação por improbidade administrativa, até que a decisão transite em julgado. Parágrafo 21. Das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, inclusive de decisão que rejeitar questões preliminares suscitadas pelo réu em sua contestação. Artigo 17b. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não perseguição civil, desde que dela advenham ao menos os seguintes resultados. Primeiro, o integral ressarcimento do dano. 2. A revisão da pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Parágrafo 1º. A celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo dependerá cumulativamente, primeiro, da oitiva do ente federativo lesado em momento anterior ou posterior à propositura da ação. 2. A aprovação no prazo de 60 dias pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento do inquérito civis se anterior ao ajuizamento das ações. 3. De homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do
ajuizamento da ação de improbidade administrativa. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o caput deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens para o interesse público da rápida solução do caso. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizado a oitivo do Tribunal de Contas competentes, que se manifestará com indicações dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Parágrafo 4º. O acordo que se refere ao caput deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação, apuração do ilícito, no curso de ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória. Parágrafo 5º. As negociações para a celebração do acordo a que se refere o caput desse artigo ocorrerão entre o Ministério Público, de um lado, e de outro, o investigado ou demandado, o seu defensor. Parágrafo 6. O acordo a que se refere o caput deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de autoria e de incentivo à denúncia de irregularidade e à aplicação efetiva do Código de Ética e de Conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interessado público e de boas práticas administrativas. Parágrafo 7º. Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o caput desse artigo, o investigado ou o demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento. Artigo 17c. A sentença proferida nos processos a que se refere esta lei deverá, além de observar o disposto no artigo 489 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Primeiro, indicar de modo preciso os fundamentos que demonstram os elementos Primeiro, indicar o modo preciso de fundamentos que demonstram os elementos a que se referem os artigos 9, 10 e 11 desta lei, que não podem ser presumidos. 2. Considerar as consequências práticas das decisões, sempre que decidir com base em valores jurídicos abstratos. 3. Considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas ao seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. 4. Considerar para a aplicação das sanções de forma isolada ou cumulativamente: a. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; b. A natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; c. A extensão do dano causado; d. O proveito patrimonial obtido pelo agente; e. As circunstâncias agravantes ou atenuantes; f. A atuação dos agentes em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta, omissiva ou comissiva; g. Os antecedentes do agente; v. Considerar na aplicação das sanções a desometria das ações relativas ao mesmo fato já aplicados ao agente. Seis. Considerar na fixação das penas relativamente ao terceiro, quando for o caso, a sua atuação específica, não admitida a sua responsabilização por ações ou omissões para as quais não tiver ocorrido
ou das quais não tiver obtido vantagem patrimoniais indevidas. 7. Indicar na apuração da ofensa a princípios, critérios objetivos que justifiquem a imposição da sanção. Parágrafo 1º. A ilegalidade sem a presença do dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Parágrafo 2º. Na hipótese de litisconsórcio passivo, a condenação ocorrerá no limite da participação dos benefícios diversos, vedada a qualquer solidariedade. Parágrafo 3º. Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta lei. Artigo 17d. A ação de improbidade administrativa é representativa de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal prevista na lei, e não constitui ação civil, vedada o seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta lei, o controle de legalidade de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artísticos, estéticos, históricos, turísticos e paisagísticos, e qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, e ao patrimônio público social submetem-se aos termos da lei. Artigo 18. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9 e 10 desta lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores licitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Parágrafo 1º. Se houver necessidade de liquidação do dano, a pessoa jurídica prejudicada procederá a essa determinação ao ulterior procedimento para cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou da perda ou da reversão dos bens. Parágrafo 2º. Caso a pessoa jurídica prejudicada não adote as providências a que se refere o parágrafo 1º desse prazo de 6 meses, contado o trânsito em julgado da sentença de procedência da ação, caberá ao Ministério Público proceder à respectiva liquidação do dano e ao cumprimento da sentença referente ao ressarcimento do patrimônio público ou à perda ou à reversão dos bens, sem prejuízo de eventual corresponsabilização pela omissão verificada. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do ressarcimento. Parágrafo 3º. Para fins de apuração do valor do ressarcimento, deverão ser descontados os serviços efetivamente prestados. Parágrafo 4º. O juiz poderá autorizar o parcelamento em 48 parcelas mensais, corrigidas monetariamente, do débito resultante de condenação pela prática de improbidade administrativa, se o réu demonstrar a incapacidade financeira do salário ou do imediato. Artigo 18-A.
A requerimento do réu, na fase de cumprimento da pena sentença, o juiz unificará eventuais sanções aplicáveis com outras já impostas em outros processos, tendo em vista a eventual continuidade do ilícito ou a prática de diversas ilicitudes, observando o seguinte: primeiro, no caso de continuidade do ilícito, o juiz promoverá a maior sanção aplicada, aumentada 1/3, ou a soma das penas a que for mais benéfico ao réu. Segundo, no caso de prática de novos atos ilícitos pelo mesmo sujeito, o juiz somará as sanções. Parágrafo único. As sanções de suspensão de direitos políticos e de proibição de contratar ou de receber incentivos fiscais ou créditos do poder público observarão o limite máximo de 20 anos. Artigo 19. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou a terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena de detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante estará sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. Artigo 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com a trânsito em julgado da sentença condenatória. Vamos ler de novo o artigo 20, que é importante. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Parágrafo 1º. A autoridade judicial competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, do emprego ou da função sem prejuízo da remuneração quando a medida for necessária à instrução processual ou para efetivar a iminente prática de novos ilícitos. Parágrafo 2º. O afastamento previsto no parágrafo 1º desse artigo será de 90 dias, prorrogáveis uma única vez por igual prazo, mediante decisão motivada. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nessa lei independe, primeiro, de efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quando a pena de ressarcimento e as condutas previstas no artigo 10 desta lei. 2. Da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão do controle interno ou pelo Tribunal de Conselho de Contas. Parágrafo 1º. Os atos dos órgãos de controle interno ou externo serão considerados pelo juiz quando tiverem serviços de fundamento para a conduta do agente público. Parágrafo 2º. As provas produzidas perante o órgão de controle e as correspondentes decisões deverão ser consideradas na forma de convicção de juiz, sem prejuízo da análise acerca do dolo na conduta do agente. Parágrafo 3º. As sentenças civis e penais produzirão efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoridade. Parágrafo 4º. A absolvição criminal em ação de discuta. Parágrafo 4º. A absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta lei, havendo comunicação com todos os fundamentos da absolvição previsto no artigo 386 do Decreto-Lei nº 368, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Parágrafo 5º. A sanção, eventualmente aplicadas em outras esferas, deverão ser compensadas com as sanções aplicadas nos termos desta lei. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento da autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 desta lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigativo assemelhado
e requisitar a instrução de inquérito policial. Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nesta lei, será garantido ao investigado a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada do documento que comprovem suas alegações que auxiliem na elucidação dos fatos. Artigo 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso da infração permanente, do dia em que cessou a permanência. Parágrafo 1º. A instauração do inquérito civil ou de processo administrativo para a apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias corridos, recomeçando a ocorrer após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. Parágrafo 2º. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável única vez por igual período, mediante ato fundamentado, submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Parágrafo 3º. Encerrado o prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 dias, se não for o caso do arquivamento do inquérito civil. Parágrafo 4º. O prazo da prescrição referido no caput desse artigo interrompe-se, primeiro, pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa, 2, pela publicação da sentença condenatória, 3, pela publicação de decisão ou acordo de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improbidade. 4, pela publicação de decisão ou acordo do Superior Tribunal de Justiça que confirma acordo condenatório ou que reforma acordo de improcedência. 5, pela publicação de decisão ou acordo do Supremo Tribunal Federal que confirma um acordo condenatório ou que reforma acordo de improcedência. Parágrafo 5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a contar do dia da interrupção pela metade do prazo previsto no caput desse artigo. Parágrafo 6º. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativos a todos os que recorreram para a prática do ato de improbidade. Parágrafo 7º. Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativa a qualquer deles estendem-se aos demais. Parágrafo 8º. O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória, de decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no parágrafo 4º, transcorra o prazo prescricional no artigo 5º desta lei. Artigo 23-A. É dever do poder público oferecer contínua capacitação aos agentes públicos e políticos que atuem com prevenção ou repressão a atos de improbidade administrativa. Artigo 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas. Parágrafo 1º. No caso de procedência da ação, as custas, as demais despesas processuais serão pagas ao final. Parágrafo 2º. Haverá condenação em honorários secumbenciais em caso de improcedência das ações de improbidade de comprovada má-fé. Artigo 25-C. Atos que ansejam enriquecimento ilícito, perda patrimonial,
desvio, apropriação, malharatamento ou dilapidações de recursos públicos dos atos partidos políticos ou de suas funções serão responsabilizados nos termos da Lei 9.096, de 19 de dezembro de 95. Se esse vídeo foi útil para você, eu vou te pedir, se inscreva no meu canal, curte esse vídeo,